Boa noite! Bem-vindos ao MandoCast, né? O canal de notícias Terra do Mandu agora se expande ainda mais, trazendo um podcast descontraído toda quinta-feira à noite pra você, às 8h30, aqui no nosso YouTube Terra do Mandu. Aproveita pra compartilhar e convidar a galera pra curtir junto. E nesse primeiro programa, a gente tem aqui como entrevistado Paulo da Pinto, presidente do Pouso Alegre Futebol Clube. Oi, Paulo, boa noite! Boa noite, Nayara, a todos que nos assistem aí, Terra do Mandu, uma satisfação participar do primeiro ManduCast. Isso mesmo, já aproveita porque vai viralizar esse nome. Beleza. E obrigado por você ter vindo, né, disponibilizado aí um pouco do seu tempo. A gente sabe que vocês estão na reta final agora para a eleição do Conselho. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo aqui do Pousão. Falar sobre a trajetória do Paulo, né, nesses últimos 4 anos históricos para o time. Sabia que o time vai completar 109 anos? A gente já fala daqui a pouquinho isso também. Tem muito mais. Tem a formação do elenco pro ano que vem, tem os desafios, questão de patrocínio, torcida. Olha que tem assunto para render a beça a noite toda. E eu quero começar perguntando para você, como que tá agora esse trâmite já para montagem do elenco pro ano que vem? Vocês tiveram a saída do gerente de futebol, né, há pouco tempo. Tem alguém que ficou ainda dessas etapas de campeonato que vocês percorreram nessa trajetória de 2022? Não, então, é o momento de entre safra, né? Acabou o campeonato da Série D, são 2 meses aí que a gente tem para renegociar renovações, algumas saídas do técnico, do Paulo Roberto, do Leonardo Silvério, que é o gerente, né? Então a gente está ainda em negociações com alguns atletas que estiveram conosco, para podermos formar uma equipe competitiva, forte para o Campeonato Mineiro e também para o calendário que a gente vai ter em 2023 jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Um calendário bem complicado, bem difícil, que requer muitos recursos, né, para a gente poder enfrentar um ano 2023 aí bem cheio, né? Eu acho que desde o nosso retorno a gente não teve um calendário assim tão longo como será o ano que vem. Tão intenso também, a gente pode falar um pouquinho. Tão intenso, intensidade é a palavra do momento. Você estava comentando aqui antes comigo nos bastidores que já sabiam da saída de algumas pessoas, né, que são peças-chaves, o técnico que também fez muito bonito, a gente pode falar, tudo que ele trouxe para o time, né, emocionou muito a torcida também, como não só, claro, todo o elenco. Vocês já sabiam que isso ia acontecer, né, que eles iam ter essas propostas que já estavam em andamento e, por isso, desligaram o time nesse momento. Mas ainda tem alguma esperança de alguns nomes voltando no ano que vem? Não, logicamente, pelo sucesso, né, do Pouso Alegre no Campeonato Brasileiro, conquistando o acesso, também chegando à final da Série D, né, certamente o assédio seria muito grande, né, não só a comissão técnica, mas também aos atletas que conquistaram essa posição para o Pouso Alegre Futebol Clube, né? A gente, de 64 equipes, chegamos entre as 2 finalistas. Então, foi pela primeira vez o Pouso Alegre Futebol Clube disputando um campeonato brasileiro, né? Consegue uma façanha e um resultado tão bom, né? De chegar, você vê que tem equipes tradicionais do futebol brasileiro aí que estão aí há 5, 6, 7 anos. O próprio América de Natal, que foi campeã e fez a final conosco, eles vinham há 6, 7 anos já tentando esse acesso. Então, esse ano conseguiram, juntamente conosco, Amazonas, e teve o 4º time lá que me foge, que obteve o acesso. Então, foram um ano bem complicado, bem difícil, mas que ao final da temporada a gente pôde sair feliz com essa conquista aí do acesso no Campeonato Brasileiro, o que nos torna também para o ano que vem, né, aumentem muito a nossa responsabilidade. Já tem algum nome aí que vocês estão pensando para o próximo ano? Não, a gente está negociando ainda com alguns nomes, esperamos até no máximo a semana que vem acertar já com esse dirigente, com esse técnico, com o gerente de futebol, para que a gente possa já começar a anunciar também alguns atletas em termos de renovações e outras contratações novas. Algumas estão bem adiantados, mas a gente espera chegar até a semana que vem, aí no máximo até sexta-feira que vem, poder estar falando sobre as novidades com o nosso torcedor, com vocês da imprensa,
já que eu sei que a ansiedade é muito grande por notícias, só até o momento a gente ainda prefere segurar, manter sigilo, aguardar para poder anunciar. Até como o presidente do clube, mas também como jogador, né, por toda a sua história, tem como mensurar qual que é o tempo certo, qual que é o tempo ideal para poder se formar um elenco antes de campeonatos, como a gente está falando agora, tão intensos como o do próximo ano? O ideal é sempre você ter a continuidade, né? A continuidade é um fator primordial para o sucesso. Só que eu sempre tenho falado, torcedor, o pessoal de imprensa sempre nos cobrando, não, porque tinha que ter renovado, tinha que ter ficado. Só que é o seguinte, o campeonato acabou dia 25 de setembro. Nós iríamos ficar aí praticamente o mês de outubro e novembro sem atividades. Você renovar com todos os atletas, negociar um novo contrato, isso gera uma despesa para 2 meses sem atividade. Então, eu até falei sobre custos, sobre o que poderia causar aos cofres do Pouso Alegre se a gente tentasse uma negociação, um acerto com esses atletas. A gente tem uma despesa mensal de R$500 mil R$500 mil por mês. Então, isso nos custaria R$1 milhão de reais, esses 2 meses sem atividade, sem futebol, mas com a renovação do contrato desses profissionais. Então, para a gente ficaria muito difícil, nós não temos esse recurso em caixa. Muitos torcedores, como eu falei anteriormente, muita gente da imprensa falou, não, mas tem que renovar. Tem que renovar? Quem vai pagar essa conta? Torcedor? Pessoal da imprensa? Alguém tem que assumir essa responsabilidade. Eu não vou assumir se eu não tenho esse dinheiro em caixa. Então, a gente tem que ter paciência, estamos tentando fazer o melhor para o clube, é um ano que nós temos eleição no clube, a segunda-feira agora a gente faz a eleição do novo Conselho Deliberativo, para daqui um mês, início de dezembro, poder fazer a eleição do novo presidente do Pouso Alegre. Então, eu tenho responsabilidade. Eu não ia assumir uma dívida, uma despesa, para você depois ter que pagar essa conta. Não seria justo da minha parte. Até sobre essa questão da folha de pagamento, foi uma dificuldade esse ano que você falou de R$500 mil, né? Foi a despesa mensal. Parte disso, se não me engano, foram 300 mil com folha de pagamento e mais 200 mil da questão da equipe, da gestão técnica, Sim. né? Isso foi a média durante o ano inteiro de custos para se manter o Pousão? Esse ano todinho, o nosso custo mensal com folha foi 300 e poucos mil. Mas você tem custos, despesas com moradia de atletas, com alimentação, com as viagens, com compra de uniformes, com despesas médicas, clínicas e outras coisas mais, registro de atletas em federações, pagamento de anuidade. Então, são várias despesas que a gente tem, os colaboradores que trabalham no clube, além da folha dos atletas e comissão técnica. Então, é um custo muito alto para um clube que não tem a receita compatível com a sua despesa. Pouso Alegre hoje, até esse Campeonato Brasileiro, ainda vivia com aquele recurso da negociação da permuta do Estádio da Lema, né, que a gente fez com o município, onde a gente trocou o Campo da Lema por um terreno onde a gente constrói o nosso centro de treinamento, onde a gente também tem que separar uma parte desse recurso para poder investir lá em campos para o time poder treinar, em melhorias. Então, é muito difícil. O clube ele tem um limite financeiro. Então, a gente espera que para o ano que vem sempre tenha aparecido algumas novas parcerias. Esperamos que a gente possa conseguir um parceiro forte para montar uma equipe ainda mais competitiva que a desse ano. Porque se este ano, na Série D, a gente investiu 500 mil por mês, provavelmente na Série C teremos que fazer um investimento maior. Senão a gente corre o risco também de ficar brigando lá numa zona para não ser rebaixado uma Série D em 2024. Falando em custo aí, para quem às vezes não lembra, né? Alguns anos atrás foi comercializada essa área lá do lado do hospital aqui de Pouso Alegre, que era o campo da famosa Lema, né? Por décadas. Sim. E foi uma transação de 14 milhões e 900 mil reais. Parte disso, 6 milhões foi a permuta com a área onde vocês têm o CT, lá às margens da BR-459. E foi importante para o time também adquirir essa área, seja pela estratégia de localização na rodovia, para sair para jogos, e entre outros aspectos? Essa área é uma área que já valorizou bastante, a gente investiu muito em terraplanagem, já que
o terreno não era muito apropriado, a gente fez um investimento muito alto em terraplanagem, já construímos um campo onde a gente treina hoje, o segundo campo deve estar pronto aí lá para dezembro ou início de janeiro, para a equipe profissional poder treinar também, e se possível a gente poder até oferecer para nossas categorias de base poderem treinar no nosso centro de treinamento, já que eles têm dificuldade também de campo de treinamento. Então foi um belo investimento, a gente recebeu outros recursos aí para investir no futebol, né? Tivemos que pagar mais de 2 milhões em dívidas, sendo que 1 milhão era só em IPTU, já que a antiga diretoria nunca tinha pagado o IPTU do terreno, tivemos que pagar 1 milhão de dívidas. O antigo estádio da Lema, ele estava indo a leilão, estava sendo executado por dívidas previdenciárias, não previdenciárias, na faixa de 350 mil. Tivemos que pagar um morador lá que tinha mais de 50 anos que morava lá dentro da Lema, tivemos que pagar mais de 500 mil lá de despesas de uso capião. Então as dívidas eram bem grandes, com CBF, com Copasa, com CEMIG, com Federação Mineira, e mais de 2 milhões de dívidas. E esse dinheiro que a gente recebeu em troca, a gente foi investindo também no futebol para conseguir os resultados, desde o retorno do Pouso Alegre em 2018. Foram muitos resultados positivos dentro do gramado, dentro de campo, e a gente espera que também fora de campo a gente consiga esses resultados que a gente teve a felicidade de conquistar dentro de campo. Então, para quem estava achando, né, nossa, milhões de reais, o time está, entre aspas, rico, né? Foi boa parte do dinheiro já embora, né? Igual a gente estava conversando antes. Um pouco vocês conseguiram aplicar. São milhões de reais, mas você coloca igual, como eu falei no início da entrevista, né? Se você tem uma despesa de 500 mil reais mês, praticamente no ano você gasta uma despesa anual de 6 milhões. A gente não joga os 12 meses, então vou pôr 10 meses que nós jogamos nesse ano aí de 2022, entre período de treinamentos, de preparação da equipe, até chegar esse momento da final do campeonato da Série D, praticamente foram 5 milhões de despesas. Investimentos no estádio Manduzão, investimentos no centro de treinamento e principalmente no departamento de futebol. Agora, falando de eleição, que você tocou nesse assunto agora há pouquinho, semana que vem está marcada, então, a eleição do Conselho Deliberativo do time. Só tem uma chapa concorrendo. O nosso estatuto ele prevê, né? Primeiro a eleição do Conselho. Eu até solicitei, quando acabou o Campeonato Brasileiro da Série D, eu solicitei que antecipassem a eleição para que o novo presidente pudesse assumir tão logo tenha acabado a Série D, para que ele pudesse planejar o ano de 2023. Mas a gente, em discussão com o Conselho, com alguns membros da diretoria, a gente viu uma dificuldade, até questão jurídica, de fazer a antecipação dessa eleição e depois alguém querer impugnar alguma chapa por ter alterado ou ferido o que diz o Estatuto. O que diz o Estatuto? Você tem que fazer primeiro a eleição do Conselho e, após a eleição do Conselho, convocar os sócios novamente para fazer a eleição para presidente. Então, pode ter uma, duas ou até mais chapas. Então, a gente, para não ferir o Estatuto, a gente preferiu manter. Então, meu mandato vai até dezembro, a gente continua trabalhando em prol do Pouso Alegre para tentar o melhor, né? Como você bem disse no início, começar a fazer a montagem da equipe para 2023, contratações de um novo gerente de futebol, contratação de uma nova comissão técnica e também de renovação daqueles atletas que estiveram conosco e outros novos que irão chegar aí nesse meio tempo aí. Porque até não tem tempo hábil, né? Se você pensar em esperar a eleição do Conselho Deliberativo, 40 pessoas até o Conselho, né? Para a gente estar. São 20 membros efetivos do Conselho Deliberativo e 20 membros suplentes, que eles não serão eleitos, serão aclamados porque é chapa única. E mesmo sendo uma chapa, a eleição tem que ocorrer. Tem que ocorrer, assim diz o Estatuto. E em seguida, depois, esse conselho elege a nova presidência, isso porque você já está aí à frente do clube, né, desde 2018. 2 mandatos. Você entrou como interino, se não me engano, em 2017. Eu entrei em 2017, né? Então foi 17, 18, 19, meu primeiro mandato. Fui reeleito em 2020, fiz o segundo mandato 20, 21 e 22. Esse ano encerra meu ciclo como presidente.
Depois E o disso... estatuto diz que você, com um mandato e uma reeleição, você não pode ser candidato por uma terceira vez. Terceira vez. Aí agora, não dá para esperar tudo isso, porque, por exemplo, até dezembro fazer essa votação, né, para eleger um novo presidente, e aí se informar o clube. Isso não tem tempo hábil para poder ter uma boa equipe para o ano que vem, já que o Mineiro começa no dia 21 de janeiro. Até porque o campeonato, como você bem disse, começa dia 21. Então, a gente já pretende começar a treinar agora no final de novembro. Dia 28 é a previsão nossa para a apresentação dos atletas e reinício dos treinamentos visando o Campeonato Mineiro 2023. Paulo, eu ouvi rumores de que talvez haveria uma mudança no estatuto para você continuar, que é o que você falou. O estatuto não prevê, não permite que um presidente reeleito possa continuar o mandato. É verdade que essa mudança pode acontecer? Se depender de mim, isso aí jamais ocorreria. Eu não advogo em causa própria, não acho correto. O estatuto, até para o torcedor, para os ouvintes, a vocês todos entenderem, o estatuto é o regimento oficial do clube. Ele é como se fosse o Código Civil. Então, ele dita a norma, ele rege o que pode e o que não pode fazer dentro do Pouso Alegre Futebol Clube. Então, jamais aceitaria de forma alguma, mesmo porque eu não preciso ser presidente daqui a 2 meses. Eu posso ser um colaborador, ajudar no departamento de futebol. Então, eu posso estar junto com quem for o presidente. Mesmo, logicamente, toda a luta que a gente teve, não só minha, mas de toda a diretoria, do Conselho Deliberativo, eu jamais, neste momento, abandonaria o Pouso Alegre. Então, se amanhã o Magson for o presidente do Pouso Alegre, eu estarei junto, participando e colaborando dentro da minha área, que é a área de futebol, no que for possível. Jamais deixaria falar assim, vou virar as costas agora, já que cumpri meus 2 mandatos, certamente eu não faria isso, entendeu? Então, uma boa notícia também para quem curtiu logicamente eu estou falando isso da minha parte, mas vai depender muito de quem for eleito e quiser contar com a minha colaboração. Entendeu? Te dar essa liberdade, né, de estar lá sempre junto. A gente está aí para ajudar no que puder e certamente não faltaremos a esse compromisso. Agora, pelo que você estava explicando, né, é bom para quem principalmente é de fora do futebol entender, é tudo atrelado. Montagem do elenco, eleição e patrocínio. Como que estão aí como que está a situação, né, dos patrocínios que o Pousão tem? A gente sabe que sempre é necessário para poder continuar mantendo o time, ainda mais que você falou que ano que vem o investimento vai ter que ser maior, né? Mas como que fica essa situação? Vocês já estão em negociação de novos patrocinadores para ajudar nessa nova etapa? Logicamente, a gente respeita muito os atuais patrocinadores, né, que estão conosco aí, a maioria desde 2018, quando retornamos ao futebol profissional. A preferência sempre será deles, né? Mas como você também disse, a gente terá um investimento maior para o ano que vem, para formar uma equipe competitiva, para ter uma equipe que possa brigar no Campeonato Mineiro por uma classificação, aí, quem sabe por uma semifinal, já que não vai ser fácil. Classificam os 3 primeiros de cada chave e o melhor segundo colocado para uma possível semifinal. Então, é um campeonato bem difícil, mas do 5º ao 8º também vai ter aquela briga para a participação de uma Copa do Brasil. Então, a gente quer estar ali naquela posição onde a gente possa conquistar alguma dessas situações, ou uma semifinal, ou uma Copa do Brasil, e esquecendo para não a gente brigar por rebaixamento, já que as 3 últimas equipes que tiverem menos pontos vão fazer um triangular, praticamente como se fosse um triangular da morte, para ver quem será o rebaixado. Espero que o Pouso Alegre não esteja nesse nessa grupo lista. Aí, com certeza. Agora, a gente teve recentemente o anúncio da CIMED, né, a farmacêutica grande aqui de Pouso Alegre, que vai patrocinar Cruzeiro e também, né, o Palmeiras. E já patrocina a seleção brasileira através da CBF. Sim, né? A gente vai ver, inclusive, na Copa do Mundo desse ano. A CIMED é patrocinadora da CBF. Sim, agora, tem alguma conversa para eles patrocinarem o Pousão? Então, há 2 semanas atrás, quando o fechamento da parceria do Cruzeiro com a CIMED, houve uma entrevista, né, do João Adib, que é o CEO da CIMED, que é o chefão lá,
falando que a CIMED tinha intenção de assumir alguns estádios, algumas arenas no estado de Minas Gerais. E quando perguntado, ele ainda deixou no ar lá que Pouso Alegre, que a CIMED ela está instalada em Pouso Alegre, ele deu um sorriso no final e ficou... A gente até tem teve uma possibilidade de reunião, né, com esse pessoal aí, mas ainda não ocorreu. Tem nada oficial. Nada então, oficial, nada conversado. Simplesmente ele deixou no ar. Então eu falo assim, tudo que tem que acontecer, ele acontece no momento no momento ideal. Se não aconteceu até agora, é porque não era para ocorrer. Mas eu sempre tenho esperança. A CIMED é uma empresa que é de Pouso Alegre. Quando eu falo da CIMED, tem tantas outras aqui que poderiam, né, também estar como parceiras do Pouso Alegre. O importante é a gente passar nesse momento aqui. O Pouso Alegre Futebol Clube ele representa o município e a região sul-mineira. Hoje, quando o Pouso Alegre Futebol Clube entra em campo, ele mostra a nossa cidade para o mundo inteiro. Né? Os resultados que vêm ocorrendo, eu recebo mensagem de todos os lugares. Eu tenho amigos lá no sul do país, eles me dizem, pô, nós estamos aqui, mas estamos torcendo por Pouso Alegre. Há 4 anos atrás, ninguém sabia nem o que era a cidade de Pouso Alegre. Então, é importante os comerciantes, os empresários, o próprio torcedor, saber da importância de ter essa representatividade. Então, também falando sobre isso, veja a importância do torcedor, ele ser um associado, ele virar um sócio-torcedor, do pessoal do comércio nos apoiar, comprar placas. Lá no Manduzão a gente tem aquelas placas estáticas lá, que o nosso comerciante que possa ajudar o Pouso Alegre, acho que se cada um pegar e ajudar um pouquinho, no somatório, o clube arrecada, e esse dinheiro não é para o Paulo, não é para a diretoria, não é para o Teixeira, não é para quem está trabalhando lá. Esse dinheiro arrecadado é para investir no futebol do Pouso Alegre. E se você quer uma equipe competitiva, você tem que apoiar. Então a gente aproveitar o espaço aqui, pode ficar à vontade, solicitar, né, para torcedor fazer a carteirinha de sócio torcedor. Pelo site mesmo do time, pelo fácil. Site. É o sociopousão.com.br, né? Ele se associa. É tudo online. Aquele torcedor que tiver dificuldade, chama lá o neto, chama o filho lá, que você consegue até fazer o pagamento via online. E os comerciantes que eles possam também divulgar a sua empresa, divulgar a sua marca lá no estádio com propagandas estáticas, com placas, com banners. Isso aí o torcedor vai saber que a sua empresa está apoiando uma ação que ela se volta para o bem de Pouso Alegre. Hoje a gente, no final de semana, o torcedor ele tem um evento, ele tem um entretenimento, ele tem um lazer para fazer entre família, que é ir lá no estádio. Você sabe, você tem acompanhado conosco lá dentro, sabe o tão bonito que é o estádio quando a gente vê a família chegando para dentro do estádio para torcer para o Pouso Alegre. Para a gente é uma enorme satisfação ver isso aí, coisa que 4 anos atrás a gente não tinha. A gente pode falar há menos tempo ainda, né? Ano passado, por conta da pandemia, jogando de portões fechados. Poxa, você né? Bem lembrado. Nós ficamos 2 anos, foi 2020 e 2021, jogando com portões fechados, porque o torcedor ele não podia comparecer no estádio, por conta da pandemia. Então, bem lembrado. Esse ano a gente teve a possibilidade de ver o público, então acho que ele estava saudoso, né, de comparecer ao Manduzão, depois de 2 anos aí de pandemia, de muito sofrimento de todo o povo, né? Esse ano a gente pôde fazer festa lá no Manduzão. Você falou de placa, quem for lá no estádio vê placa do Terra do Mandu, né? Também Terra sempre do lá Mandu junto, é parceiro, com o Pousão, ajuda a divulgar o clube, ajuda a divulgar a marca Pouso Alegre Futebol Clube. Chora, grita com gol, viu? Até para lembrar o pessoal que os espectadores, né? A gente cobriu toda essa trajetória do Pousão, seja no ano passado, mas nesse ano também, né? Seja de portões fechados ou portões abertos, com as transmissões do Campeonato Mineiro, com Copa do Brasil, com Série D. E a gente via essa união tão grande de torcedores de vários estados e até do exterior que queriam acompanhar aí a trajetória do Pousão, né? E Maxson Gomes já anunciou que ano que vem tem transmissão novamente.
Vou deixar aproveitar também fazer o nosso merchan aqui. O pessoal quiser pode acompanhar, né? Sempre as notícias do Pousão em terradomandu.com.br, mas também lá, né? Segue a gente, ativa o sininho lá no nosso YouTube, onde você está conferindo aqui, nosso ManduCast, né? Faz assim como o Paulo e a galera do Pousão, porque ano que vem tem transmissão. E da mesma forma que a gente fala da importância dos patrocinadores para o time, também é importante ter patrocínios, né? Para poder a gente conseguir levar isso para todos os torcedores que não podem estar no estádio. Então, né, agradeço às empresas que esse ano estiveram com a gente em parceria, a gente espera continuar isso para o ano que vem. Até aproveitando a oportunidade, ontem eu dei uma entrevista para um pessoal de São Paulo, o Ari, ele até falando que acompanha a transmissão do Terra do Mandu, mandando um abraço para o Mags, para o Flávio Alexandre. Olha que legal. Que todos os jogos lá de São Paulo ele acompanha Terra do Mandu. Não ficava de fora dos jogos do Então, Pousão, ontem né? O programa Confraria do Esporte, pro Ari, eu gravei ontem lá, deve ir ao ar a semana que vem, e ele mandou um abraço para vocês. Aí, para vocês. Aqui, falando em abraço, o pessoal tá acompanhando a gente. Obrigada quem tá prestigiando aqui. ManduCast com Paulo da Pinta! Não sou Flávio Alexandre, então não vou tentar fazer a locução de futebol. Mandar um abraço aqui pro Sérgio Ronildo Santos, dando boa noite com a gente. Alex Moreira. Santos também falou, ficou bravo a nova camisa do Pousão, comemoração da Copa. Opa, chegou na loja. Já chegou, então? Opa! Como todos os times aí, né, têm aproveitado o momento aí, lançado a camisa amarela em homenagem à seleção brasileira, mas com o escudo do Pouso amarela, verde, com o escudo vermelho do Pouso Alegre Futebol Clube. Então quem quiser já está disponível. Só chegar lá na loja. Ela chegou ontem. A loja, novidade. Para quem não sabe, ou só para lembrar aí quem desligou um pouco do futebol agora, a loja é embaixo lá do Manduzão. É anexo ao estádio. Lá nós temos também uma filial aqui no centro da cidade, embaixo do Mercadão ali, o Casarão Modas, em frente ao Supermercado Central também. Para quem não quer ou não mora lá pro lado do estádio, tem aqui no centro da cidade também. Tá passando na tela a imagem da camisa. Ai, que linda que ficou mesmo. Eu não tinha Gostou? visto. Estou vendo aqui em primeira mão. Ficou lindaça. Legal, né? Com uma homenagem à seleção brasileira. Muito bonita. Vamos torcer aí, né? É como disse aqui o Santos, ficou bravo. Ele ainda colocou brabo, a nova camisa. Bem, Cauã Davi junto com a gente também, dando boa noite, o primeiro ManduCast. Obrigada, viu? Edilson Melo dando boa noite também. Sérgio Ronildo Santos falou uma pergunta. Paulo, quando você pode se candidatar novamente? Voltando àquele assunto da eleição, já que agora você não pode entrar nessa nova disputa. É como eu falei, eu não vou me afastar do Pouso Alegre, vou estar junto lá, a mesma responsabilidade que eu tinha como presidente, terei como qualquer função ou qualquer solicitação de colaboração lá com o novo presidente, eu estarei lá por perto, podendo colaborar, ajudar no futebol profissional, no futebol de base, né? Então, continuo no Pouso Alegre. Agora, como presidente, pelo estatuto, eu só posso na próxima eleição, nessa não. Tem vontade de voltar depois? A gente não sabe o dia de amanhã, né? São 3 longos anos, né? Eu espero que durante esses 3 anos aí eu possa estar junto a todos lá do Pouso Alegre, podendo colaborar com o clube, podendo colaborar com a melhoria de estrutura, melhoria de parceiros que possam vir ajudar o clube a ter sempre bons resultados. Aqui também tem o pessoal com a gente, o Genivaldo Francisco dando parabéns, boa sorte. O Alex Moreira tá perguntando o valor da camisa, você sabe? Dá para falar? 99,99. Aí, ó. Tá vendo? Por menos de R$100. R$99,99. Barato, tá de graça. Compre, Cadê o Bottini? Bottini? O Bottini que deixou aí um vídeo muito bacana pra gente no Terra do Mandu, deu entrevista ao vivo, gente, Ciro Bottini é referência, e falou, anuncia aqui ele no é Terra bom pra do Mandu. vender, hein? Muito bom. E aqui junto com a gente também, acompanhando de Itajubá, Douglas Dias, falou que sempre na torcida pelo Pousão. Tá vendo que a gente tá falando da região toda, né? Alavancando. A gente tem aqui Caldense também, o Boa, mas a nossa representatividade da maior parte aqui dos municípios ao redor é o Pousão mesmo, né? No coração. Com certeza. Aqui. Junto com a gente também aqui, Herbert Custódio, falou abraço pro Terra do Mandu e um agradecimento imenso ao Paulo da Pinta. Foram 30 anos esperando para acompanhar o Pousão. O Herbert tá falando isso porque a gente até vai falar um pouquinho da trajetória aqui. A gente ficou 25 anos fora do Mineiro, né? Doeu um pouquinho isso. É muito tempo, né? Uma vida. Acompanhando aqui com a gente também o Iago Almeida, dando boa noite, nosso companheiro jornalista, falando Amanda Estreia, parabéns. E você falou do pessoal que acompanha de fora.
Nadiara é minha irmã, tá dando aqui. Não é porque a irmã ela tá acompanhando o Mando Cash, porque Nadiara e Nayara. Nadiara e Nayara, não é dupla boa sertaneja. Dupla sertaneja, hein? E uma coisa curiosa, ela é moradora do município de São José dos Campos. Consegue vir aqui algumas vezes por ano. E teve uma data... Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. O Bela esposo região. dela é do Espírito Santo. E eles fizeram questão de vir ao estádio em um final de semana que eles puderam estar aqui, pediram para comprar ingresso antecipado porque eles queriam ver o jogo do Pousão, queriam Legal. estar presentes logo lá no início, no primeiro semestre. Então mostra, assim, o carinho. Foi a primeira vez que ela foi, apesar de ser de Pouso Alegre, que ela foi no estádio. E também foi a primeira vez que eu fui levando minha mãe, minha filha, né? Depois tive a honra de trabalhar com vocês como a locutora do Pousão, a voz oficial do estádio. Agradeço pela colaboração lá, né? Foi muito bem. Está contratada já para as próximas competições. Obrigada. Mas uma coisa que eu gostei, eu falo, aí nesse caso a torcida descoberta, eu achei até mais gostosa, é a vibração, né? Você falou da importância do torcedor em campo, e eu via a importância disso para os jogadores. Foguinho, Lógico. entre outros, faziam questão de pular no lambrado e comemorar com a torcida a vitória dos jogos. Então a gente espera esse calor Contra a humano minha de novo. vontade, tá? Sempre chamei a atenção dos atletas. Tadinho, deixa. Não, Paulo, mas eu deixa, falo que o Paulo. alambrado, ele é uma separação do torcedor para com os atletas e é muito perigoso. Eu sempre cobrei muito deles lá. Você ainda Eu falo, pedia para eu dar um aviso lá. eu sempre pedia para você, porque o alambrado ele não consegue sustentar se todos subirem lá ao mesmo tempo. Aí vai pesar, e aconteceu isso com o Ronaldo lá em Presidente do Prudente, quando ele foi comemorar um gol do Corinthians contra o Palmeiras lá, e o alambrado veio abaixo. Não é para aquilo que serve o alambrado. Então, eu sempre pegava muito no pé deles e pedia para você anunciar. Foguinho é ídolo da torcida, Sim. A torcida adora ele, mas assim... O torcedor nosso sempre com belas festas. Logicamente que o torcedor da área coberta, ele é um pouquinho diferente do torcedor da organizada. Não, os dois locais são normal. gostosos, só que eu falo assim, por conta da torcida organizada, com os hinos, com batuque e tudo mais, a gente sente uma vibração diferente, A né? torcida organizada, que são várias, né? Nós temos várias aí, né? Então, elas fazem uma festa muito bonita, né? Falando nisso, eles estão aqui com a gente. A Não, torcida são uniformizada, Dragões do Mandu, falando boa noite, abraço pra todos e pro Manda Paulo um abraço da a Pinta. todos aí. Né? Ó, o Iratã tá deixando um recadinho pra vocês que estão aqui no YouTube, falando, senta o dedo no like, viu? Não esquece de curtir, compartilhar aí com a gente nas transmissões, que é bom que você fica por dentro de tudo que for chegando aí no Terra do Mandu também. E o Genivaldo tá falando, gostaria de saber sobre o técnico do Pousão. O Genivaldo, é o que ele falou agora há pouquinho. Semana que vem talvez tenha novidade. Semana que vem devemos ter já a definição da comissão, do novo gerente. Está bem encaminhado, esperamos anunciar o quanto antes aí a todos. A gente teve um comentário aqui sobre os 30 anos que o pessoal estava esperando o time voltar. Eu quero falar uma data especial, né, que é o dia 15 de novembro, além da proclamação da República, para Pouso Alegre, para o Pousão, é o dia do aniversário do time, 109 anos. Você que participou dessa história já desde a época como jogador, o que isso representa para vocês? É um clube centenário, né? Isso aí é uma história tão longa, tão linda, né? Sempre falavam comigo assim do retorno do clube. Você fala, pô, mas tá tão difícil voltar com o Pouso Alegre, por que não cria um novo time, um novo CNPJ, com um novo nome? Eu falo, poxa, nós temos um time aí que é centenário. Uma história dessa não joga no lixo, vamos criar do nada uma outra agremiação e deixar o Pouso Alegre Futebol Clube cair no esquecimento. Então eu sempre lutei por isso e graças a Deus a gente conseguiu, através de muita luta, junto com o Conselho Deliberativo, junto com a diretoria, junto com ex-atletas, ex-sócios do clube, a gente retornar em 2018. E olha, tantas conquistas que a gente teve de 2018 para cá. Se a gente não tivesse lutado por isso, isso não teria acontecido. Até me refresca a memória. Vamos lá, me ajuda aí com a linha do tempo. 1992 o time estava também em destaque, né? Mas ele em 93 não jogou. Então, por isso ele foi rebaixado. Sim. Aí ele veio 25 anos depois para o Mineiro. Mas nesse período ele teve uma época, se não me engano, em 2009, né? 2009 voltou a jogar. Que ele jogou... Conta pra gente... Mas praticamente ele nem jogou aqui em Pouso Alegre. Jogou em Santa Rita, em Poços de Caldas. Campeonatos menores, não, Campeonato Mineiro da segunda ou terceira divisão. Da segunda, né? Só que não tinha laudo no estádio e por isso teve que jogar em outros estádios que não fosse
o estádio aqui de Pouso Do Alegre. Manduzão. A gente até falava, eu lembro que durante uma grande época o pessoal falava, nossa, um elefante branco. Uma judiação, né? Porque viam aquele monumento, é o segundo maior estádio de Minas Gerais, reuniu o maior público fora da capital, né? Terceiro. Corrigindo aqui, obrigada. E não viu em uso, né? A gente teve os Gladiadores, né? O time de futebol americano que usou o estádio antes dessas etapas agora que o Pousão está enfrentando, mas pelo menos foi quando também o público começou a voltar, né? A ter esse acesso. Porque eu lembro, aí já, como diz, parece gente velha falando, né? Lá 20 anos atrás, o estádio era usado para shows, né? Muitas vezes. Bastante. Só que a gente não via desde pra a sua estreia já foi um show, né? Uhum. Com Daniela Mercury, né? Não estrearam com o futebol lá. A estreia do estádio, a inauguração foi com um show de, parece, Daniela Mercury, né? Aí hoje em dia a gente tem ele voltando, né? Esse costume, né? A gente teve a cada 15 dias, mais ou menos, teve vezes que era de uma semana na outros jogos, né? Aí ano que vem, então, pode esperar que tem mais. Ano que vem temos um calendário cheio, praticamente o ano todo, né? Esperamos trazer muitas alegrias ao nosso torcedor. E o que você fala desses últimos 4 anos? A gente pode dizer assim que foi uma trajetória que não dá para ninguém contestar. Que o Pousão se reergueu com tudo e conquistou, claro, classificação inédita para um campeonato nacional. É assim, ó, foram 4 anos inesquecíveis, né? Porque Pouso Alegre Futebol Clube era uma equipe que nunca tinha ganho um título a nível de futebol profissional. E nesses 4 anos ele foi campeão da 3ª divisão em 2019, foi campeão do módulo 2 em 2020. O ano passado, já disputando o módulo 1, que é a 1ª divisão do Campeonato Mineiro, conquistou a Taça Inconfidência, né? Conquistou vaga para campeonatos brasileiros, tanto Copa do Brasil como Série D, que o Pouso Alegre jamais tinha disputado, como disputou esse ano. Fizemos uma boa campanha na Copa do Brasil deste ano, vencendo o Paraná no primeiro jogo eliminatório, ganhamos de 2-0 do Paraná. Fomos para o segundo jogo contra o Coritiba, fizemos uma boa partida, fomos eliminados no pênalti para o Coritiba. Então, assim, uma bela participação. Eu digo para muita gente, nós continuamos invictos na Copa do Brasil. Pouso Alegre nunca perdeu na Copa do Brasil. Foram uma vitória e um empate. Então, e na Série D fizemos essa campanha fantástica, né? Sendo o primeiro colocado na chave mais difícil do Campeonato Brasileiro, que é a chave Sudeste, né? Com equipes de São Paulo, como Inter de Limeira, Ferroviária, que disputam a 1ª divisão do Campeonato Paulista. E a gente conseguiu ser primeiro colocado. E depois, nos jogos eliminatórios, a gente conseguiu conquistar a vaga para a Série C e chegamos à final do Campeonato Brasileiro. De 64 equipes, a gente ficou entre as 2 melhores equipes do campeonato. Eu lembro bem da Copa do Brasil, eu estava dentro do estádio e era comum ver o pessoal acompanhando pelo YouTube do Terra do Mandu a transmissão, porque uma coisa é estar dentro do estádio acompanhando o jogo, mas como não tem um comentário, né, em tempo real, muita gente acompanhava alguns lances, até para fazer tipo um tira-teima, né, entre outros, e o pessoal lá com o YouTube do Terra do Mandu. E aí eu colocando também, eu vi o pessoal ainda brincando no final de algumas partidas, né, quando via que o Pousão realmente estava, não tinha como não ganhar. CBF, faz o Pix. O Pix. Né? O mais importante era o Pix, transmissões, né? Era o Pix. O Pix é importante. Era mais importante para o pessoal, claro, do que a classificação Ajudou muito. Quando a gente fala em finanças, em recursos, a Copa do Brasil é uma competição que ela premia, né? É a premiação mais rica, né, do futebol brasileiro. Primeiro jogo contra o Paraná, nós ganhamos 550 mil. No segundo jogo contra o Coritiba, 650 mil. Se a gente passa pelo Coritiba, era 1.900.000, arrumaria nosso ano. Mas perdemos nos pênaltis, faz parte. Acho que a equipe foi muito bem, não tem nada que lamentar. Mas já deu para ter uma experiência boa, né? Foi muito importante. No ano que vocês conquistaram acesso da primeira Série D vez, e da Copa do Brasil. Primeira vez disputando competição a nível nacional. 2 né? de uma vez, né? E aí disputamos Copa do Brasil e Série D. O time foi muito bem. Deu para já aplicar todo o dinheiro ou não? Acabou indo embora pagando as contas do ano? Só o futebol é engraçado, eu sempre falo. É igual no meu comércio, lá o dinheiro entra aqui, sai aqui, é pagar boleto todo dia. Então a despesa é muito grande. Então a gente está ali, a gente quer fazer o melhor futebol possível, mas você tem um gasto muito alto, uma despesa muito alta, né?
Ó, o pessoal perguntando aqui, o Matheus Louco falou, já tá planejando a montagem do elenco? Ele disse que Com certeza. a eleição do time, ou melhor, do Conselho Deliberativo é na próxima semana e eles vão contratar também já o gerente de futebol e até o final do mês tem anúncio do elenco. Celso Pereira falando, boa noite, moro em Taubaté, mas sou de Conceição dos Ouros, sempre torcendo pelo Pousão. Ah, que legal. Né? João Bartolomeu com a gente, Henrique Faria, que bacana, maior ídolo do Pouso Alegre, Futebol Clube Eterno. Creio que ele esteja se referindo a você, Paulo. César Augusto Esse Paulo. aí é conhecido, tem muitos torcedores aí que a gente tem muito contato. Já Eles mandam sabe que mensagem pra gente, agradecendo, apoiando. Isso aí é o que nos dá força, né? Que nos alimenta, o que nos enche de energia para poder, por causa de todas as dificuldades, tem dia que você vai para casa e fala, não tô aguentando mais, mas o motivo principal de toda a luta, de todo o empenho, de toda a colaboração é saber que tem uma torcida por trás, que tem pessoas que são apaixonadas pelo clube. Isso aí nos motiva bastante. Então é muito importante esse incentivo do torcedor. Isso só faz a gente encher de energia para poder trabalhar cada dia mais. Importante frisar, Nayara, pelo estatuto também, nenhum de nós que trabalhamos no Pouso Alegre, eu como presidente, toda a diretoria, o pessoal ninguém é remunerado. Eu lembro que você comentou isso comigo lá no estádio, né? É olha, eu tô aqui, mas eu não recebo nada por isso. Não, a gente faz por amor, porque gosta, é idealismo, entendeu? Logicamente, o clube tem os seus colaboradores que são remunerados, mas não o pessoal, até pelo estatuto. O estatuto não permite remuneração para a diretoria. Então, a gente faz porque gosta, porque aqui a gente quer ajudar. E sempre que mais pessoas estiverem disponibilidade e quiserem estar conosco lá, também, nós estamos abertos entendeu? Para a gente é uma satisfação. Tem um comentário aqui, o César Augusto falou, Paulo, por que está tão atrasada a montagem do elenco? Isso não corre o risco do Pousão ser rebaixado? Mas isso tem a ver com o que você falou, que não tinha como contratar isso eu expliquei lá no início, né? Vamos lá. O pessoal fala, mas realmente tem uma dificuldade da nossa parte financeira, né? Porque se eu tivesse renovado e discutido o contrato com todos ali no final do campeonato da Série D, a gente iria ficar outubro e novembro pagando esses atletas sem receita e sem competições. Isso geraria um custo de 1 milhão. Atrasado, eu falo que um pouquinho a gente está, mas ainda há tempo. Nós pretendemos começar a treinar 28 de novembro, então a gente pretende fechar com a comissão técnica para poder renegociar. Alguns atletas a gente já vem conversando, entendeu? Mas, infelizmente, como eu falei no início, não teria condições de renovar com todos os atletas, sendo que geraria uma despesa muito alta para o clube, sem o clube ter a receita neste momento. Ele até falou se pode trazer o Romarinho para o ano que vem. Romarinho é nosso eterno ídolo, né, que fez o gol do acesso, o gol do título em 2019 contra o Betim. Eu quero te perguntar uma coisa, em relação ao foco do ano que vem. Por exemplo, vocês conseguiram classificação para a Série C, o intuito vai ser manter uma estabilidade na Série C, como muitos times às vezes focam, não, quero repetir isso pelo próximo ano também, ou não? Vai ser, às vezes, fortalecer ainda mais o time para tentar a vaga até para a Série B? Nayara, boa pergunta. Isso aí vai depender do investimento. Se o clube tiver um investimento maior, que puder trazer atletas com uma receita um pouco melhor, logicamente é do interesse nosso montar uma equipe quanto melhor. Por que não a gente falar assim, vamos disputar o Campeonato Mineiro para tentar chegar numa semifinal? Ou vamos disputar o Campeonato Mineiro para tentar uma vaga na Copa do Brasil? Esses dois são os dois principais objetivos do Pouso Alegre Futebol Clube no Campeonato Mineiro. Na Série C, qual que é o principal objetivo? Classificar na primeira fase. Se o campeonato for como esse ano, são 20 equipes. Você joga 19 equipes pelo Brasil inteiro, né? Porque o Campeonato Brasileiro Série C tem times do Sul, do Nordeste, no Norte. Então você vai jogar o Brasil inteiro e só classificam 8, se for o mesmo modelo de campeonato deste ano. Se não tiver alteração igual foi do Mineiro agora, o né? Mineiro teve alteração. Até bom explicar para o torcedor por que teve alteração. A partir de 2024,
a Federação Mineira com a Catarinense, a Paranaense e a Gaúcha, eles vão voltar com a Copa Sul Minas. Então, os 4 primeiros colocados do Campeonato Mineiro participam da Copa Sul Minas, onde haverá mais recurso e uma competição interestadual. Então, por isso, a diminuição do Campeonato Mineiro. Você considera que foi boa essa mudança? Eu acho que é a tendência. Se você perguntar para mim, eu até preferia que o Campeonato Mineiro fosse mais longo. Mas, infelizmente, eu penso que daqui para frente a tendência dos campeonatos estaduais é encurtarem. Os clubes hoje, eles pensam muito mais em competições a nível nacional, a nível até internacional, uma Libertadores, uma Sul-Americana e, quem sabe, até disputa de campeonatos mundiais, né? Então, essa é a tendência daqui para frente para que os campeonatos estaduais sejam encurtados para que hajam mais competições a nível nacional. Você avalia que o que dá para fazer para poder melhorar ainda mais a equipe, justamente para ela conseguir uma melhor classificação ainda? Que a Copa do Brasil desse ano a gente comemorou, mas infelizmente o time não vai poder disputar no ano que vem, né, devido à classificação dele no Mineiro. Isso. O que falta, além de, claro, dinheiro para poder se investir num bom elenco? Falta estruturar, né? Nós estamos em conversações aí com algumas empresas, né? Até a semana que vem a gente tem uma visita aí bastante importante. Esperamos assim que a gente possa conseguir parcerias mais fortes que possam trazer uma sustentação e uma autossuficiência maior para o time, principalmente nesse quesito, que é o financeiro. Futebol não se faz sem dinheiro, esqueça. Sem dinheiro você não tem time. Então, se você quer uma equipe competitiva, você precisa de dinheiro, e não é pouco. Se você pensar que eu estou falando aqui com você R$500 mil mensais, eu acho que para qualquer um que ouve, isso é porque eu repito tanto, aí começa a virar rotina. Mas aí você soma no ano, são 6 milhões. Não é fácil você conseguir 6 milhões, nem a metade disso a gente consegue em patrocínio. Então, a gente luta para poder correr sempre atrás. Então, a despesa ela está sempre maior, sempre à frente do que a gente consegue de receita. Então, estamos tentando estruturar o clube, o objetivo maior é que ele possa ter uma sustentação extracampo lá, financeira, para que possa se tornar um clube autossustentável financeiramente, com estrutura, com categorias de base forte, porque você formando atleta também, ele é uma fonte de receita, um atleta que você forme e possa negociar no futuro. Então, tudo isso aí ajuda o clube. Como é que está essa formação de base aqui atualmente? É outro setor também que foi muito prejudicado por conta da pandemia. Então, praticamente 2020, 2021, houveram muito poucas competições e os atletas não podiam praticamente nem treinar, já que o protocolo era muito caro, você tinha que fazer exame praticamente toda semana, e isso era um custo muito alto. E poucas competições também existiram nesse período para as categorias de base, já que os garotos eles estavam impossibilitados até de ir na escola, quanto mais de treinar. Então, a gente perdeu praticamente 2 anos aí. Esse ano retomamos, disputamos todas as categorias de base lá, estamos jogando ainda, né? O Sub-14 está no hexagonal final do Mineiro, o Sub-20 infelizmente não classificou no Campeonato Mineiro, mas se manteve na primeira divisão. O Sub-17 está jogando um campeonato no interior de São Paulo, vai disputar agora uma competição também aqui em Minas Gerais. Estamos aí na luta. É importante dizer também, Pouso Alegre nunca tinha tido projetos em leis de incentivo. E esse ano a gente conseguiu. A nossa categoria de base ela é incentivada e patrocinada pela Ambev, através do Guaraná Antártica. Então a gente recebe R$1 milhão para investir nas categorias de base, que é um trabalho social, né? Então é outra conquista que a gente teve, importante, que patrocina nossas categorias de base. Tem muitos jovens que têm esse sonho, né? Uma coisa comum, principalmente aqui no Brasil, de ser jogador de futebol. Com certeza. Para quem é daqui de Pouso Alegre que tem esse objetivo e que joga futebol bem, como que a pessoa pode entrar em contato até contigo? Então, hoje a nossa categoria de base ela treina lá no quartel, né? A gente espera que já para o ano que vem aí terminando os outros 2 campos lá no centro de treinamento, que até
categoria de base possa treinar lá no centro de treinamento. Hoje ainda não está pronta. Então é só procurar ali os professores lá no Exército, lá no Siqueira Campos, lá no estádio, né? Falar com o Zé Carlos, com o Reinaldo, com o próprio Rudinei Viola, para fazer uma avaliação, aqueles atletas que têm uma condição melhor para poder fazer parte da equipe que compete nos campeonatos mineiros. Aí. Você comentou um pouco antes aqui sobre a questão do Campo da Lema. Uma parte ainda é do Pousão. Vocês estão para fazer sede administrativa e até espaços para alocação de imóveis mesmo lá? Eu fui contra. A sede administrativa nossa, eu acho que não pode ser num local onde o metro quadrado é tão valioso assim. Para você teria que ser perto da área do CT, ou no CT? Não, aquele terreno lá, a gente está tentando fazer com que gere locação e receita para o clube. Onde era o antigo estádio, a gente vendeu uma parte, fez uma permuta, uma parte com a prefeitura e ficou com um pedaço do terreno. Esse pedaço a gente quer alugar, fazer uma parceria com o investidor, que ele possa construir e gerar uma receita de aluguel para o clube, correto? Seria um espaço comercial. A sede a gente pode fazer no estádio, pode fazer no centro de treinamento. Como eu falei de leis de incentivo, a gente apresentou agora, no mês passado, aí, a renovação da lei de incentivo para os garotos e também, na lei de incentivo federal, a construção da segunda parte do nosso CT, que são a parte de edificação, que é a construção de vestiários, de alojamentos para os garotos, de uma área, um refeitório, de uma academia, de uma área de fisioterapia, de clínica médica, entendeu? Então, agora nós estamos seguindo para uma segunda etapa do centro de treinamento, que é tão logo, acho que até o final desse mês de novembro, o nosso projeto, se ele for aprovado, a gente vai sair à caça de captação para poder construir essa segunda etapa, que é um investimento de quase 5 milhões de reais. Porque quando a gente fala CT, quem não passa ali do lado, na 459, não sabe que olhando lá praticamente o campo de treinamento, né? A gente, quando foi fazer cobertura do Terra do Mandu com matérias sobre os jogos do Pousão, os meninos treinam e assim, a mesa do lanche é colocada ali no campo, realmente não tem um banheiro para se trocar, eles vêm prontos, né? Então, é uma estrutura necessária, né? É uma estrutura que ainda está precária, que falta muito ainda, né, Nayara? Então, a gente apresentou esse projeto na lei de incentivo, até agradecendo ao Quintinho, da BRZ, que fez esse projeto para a gente, o Raul Borges, lá da RC Borges também, que ajudou em muito ao projeto do Centro de Treinamento, né? E se esse projeto for aprovado lá em Brasília, já para o ano que vem a gente tem a previsão da construção aí do investimento, como eu falei, na ordem de 5 milhões de reais, que vai fazer toda a parte de edificação e o terceiro campo, que ele é com grama sintética. Eu queria que você, antes de encerrar aqui o ManduCast, deixasse um recado. O que o torcedor pode esperar para os dois grandes campeonatos que vem por aí, então? Campeonato Mineiro, lembrando, gente, dia 21 de janeiro começa o Campeonato Mineiro com o Pousão jogando, né? Ano que vem, graças a Deus, e você acompanha aqui no Terra do Mandu. Mas tem depois também o Brasileiro Série C. Com certeza. Então, eu queria deixar de mensagem final, assim, eu já falei lá no início, então vou voltar a repetir. Importante o nosso torcedor, que ele possa se tornar um sócio torcedor, porque a gente, além dos benefícios que esse sócio torcedor tem, ele ajuda também o clube nos seus investimentos, né? Solicitar também aos comerciantes, aos empresários de Pouso Alegre, que eles possam investir lá, que possam colocar, que eles possam ser um parceiro do clube, colocando placas da sua empresa lá, fazendo publicidade da sua empresa, tornando amigos do Pouso Alegre Futebol Clube, e que as grandes empresas também, já que Pouso Alegre tem tantas empresas de porte grande aí que investem, como a própria CIMED, né, que investe na seleção brasileira, que investe no Cruzeiro, no Palmeiras, por que essas empresas não poderiam estar investindo num clube que tanta felicidade, tanta alegria trouxe ao povo pouso-alegrense e da região também? Então, a gente conta com a colaboração de todos para que a gente possa fazer do Pouso Alegre uma equipe competitiva e forte.
Bem, já que você tocou no nome do João Adib, quer deixar algum recado para ele? Aquela hora você ainda falou. Não, eu até... É uma semana muito triste, né? Que o João Adib, ele perdeu o pai no sábado passado, né? Eu já desejei a toda a família da Cleita, do João Adib, os sentimentos, né? Pela passagem, pela perda do patriarca lá, né? Do seu João. E, então a gente ficou muito triste com esse acontecimento. Desejo os sentimentos à família, mas também desejo que no futuro aí a gente possa estar caminhando juntos aí, que a CIMED possa ser parceira e possa colaborar com Pouso Alegre, não só a CIMED, como tantas outras empresas aqui de Pouso Alegre. Isso mesmo, que a gente possa ter mais vezes, né? Pouso Alegre sendo representado pelo próprio município, né? Isso é Porque importante. leva o nome das empresas daqui Com também certeza. para tão esferas assim tão variadas, né? Pouso Alegre Futebol Clube hoje, ele leva o nome da cidade além das fronteiras, e não é daqui do Brasil, é gente do mundo inteiro assiste jogos do Pouso Alegre, hoje conhece o clube. Hoje nós estamos, é importante frisar isso aí, Pouso Alegre Futebol Clube está entre as 60 maiores equipes do futebol brasileiro. Entre a Série A, B e C, nós estamos entre as 60. Entendeu? Então... Tudo isso com as conquistas atuais, igual a gente falou, sim, dos 4 anos históricos, né? Com certeza. Esperamos conquistar mais, mas para isso a gente tem que estar estruturado fora de campo. Bem, aqui, antes da gente encerrar aqui mais participações, né? Conferindo aqui... César Augusto, tinha falado, João Bartolomeu, Daniela Maria, Fernando Filó, boa noite, meu grande amigo, vai ficar aí em presidente 2023? Ele já é reeleito, viu? Ele comentou sobre isso. Depois, vocês podem também acompanhar o vídeo vendo e compartilhando. Mesmo quem pegou agora no meio do caminho, pode rever aí para ver isso. Consegue assistir depois? Consegue, pode aproveitar que está compartilhado no YouTube. Hype também, falando que queria saber se o novo formato do Campeonato Mineiro agradou o pessoal. O presidente aqui falou que preferiria o formato anterior. Né? Então, em relação à nova fórmula, é complicada porque diminuiu a quantidade de jogos, né? Eram 11, baixou para 8. Então, fica um campeonato mais difícil, mais equilibrado, mais apertado. Mas isso é como eu falei, é tendência, não será só em Minas, entendeu? Então, acho que contra os acontecimentos você não tem força para lutar. Você tem que se adequar e adaptar a esse momento. Então, para a gente, esperamos que a gente possa fazer uma bela competição. Dentre as perguntas aqui de elenco, né? Perguntaram do goleiro Edson se ele fica. Reforçaram aqui a questão do Romarinho. O Marcel e o sobrinho Natan também mandando abraço para o presidente. Falou, meu sobrinho foi jogador dele do Sub-20, o sobrinho Natan. Né, junto com a gente aqui também, o Henrique... Natan de Congoial. Natan de Congoial, depois você manda aí pra gente, Marcel. O Henrique perguntou se o Pousão vai participar da Copa São Paulo? Aqui colocou São de Futebol Júnior, deve ser São Paulo de Futebol São Paulo, Júnior. Não, Pouso Alegre não classificou. Para você participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, você tem que ficar entre os 4 finalistas. Então, quem ficou foi o Uberlândia. Ficou juntamente com Cruzeiro, Atlético e América. Então, o Uberlândia participa por Minas esse ano, além dos 3 clubes da capital. O Deco Miguel falou que o Iago e o Ingro, pelo jeito, decidiram morar em Pouso Alegre. O Ingro praticamente a gente já acertou com ele. É um atleta que se identificou muito com a cidade, inclusive continua morando aqui, seus filhos estudando. Então, a gente já acertou a renovação do Ingro. Por isso que eu falei, é difícil a gente falar assim individualmente de atletas. Mas então, o próprio Edson, o Edson goleiro, infelizmente, ele não ficou para o estadual. Conversei com ele, ele já teve uma proposta. Ele deve disputar o Paulista pelo São Bento, já que o Paulo Roberto trouxe ele e já tinha dito. Então, para o time que ele fosse, ele levaria o Edson. Já tem gente lançando aqui hashtag CIMED, ajuda o Pousão também. Mons Azul falou se tem alguma promessa de bom jogador na base. Então, a base é como eu falei, a gente ficou muito prejudicado por 2 anos praticamente sem atividades, né? Com poucos treinamentos, com poucas competições. Então, a gente perdeu 2 anos ali da base. Então, acho que, eu sempre falo, trabalho com jovens, com garotos, é um trabalho a médio e longo prazo. Então, a gente vai demorar mais um pouquinho para revelar, mas mesmo assim, neste ano, a gente quer dar oportunidade ali para uns 3 ou 4 atletas que estavam no Sub-20 para poderem participar do elenco profissional.
Você perguntou se o Natan é de Congonhal, o tio dele falou aqui que eles são de São Paulo. São Paulo? Isso. E tem o Zen também participando da Bahia, mandando abraço aqui. É um belo cozinheiro, Zen. Aí, e o Deco Miguel reforçou aqui que são 8 Sul-Sudeste e 12 equipes Norte-Nordeste. Fazendo a referência. A Série C? Da Série C. 8 Sul-Sudeste? É isso mesmo? 8 Sul-Sudeste? E 12 equipes Norte-Nordeste. Ixi, Norte e Nordeste estão ganhando das equipes daqui. E o João Bartolomeu... Vamos viajar bastante, então. Isso significa que vamos pegar bastante estrada. O Luiz Otávio é bom do Sub-20, camisa 7. Ele ainda tá falando aqui, que já que você tá falando que vocês vão ter esse olhar atento, né, na categoria Sub-20. Olha, mais uma vez, Paulo, obrigada. Quer deixar algum recado? Tem alguma coisa para comunicar aí? Jogadores, torcedores, equipe técnica, patrocinadores? Que novidades vêm por aí? Apesar de, claro, você tá deixando em dezembro o posto de presidente do clube? Não tem novidades assim. O torcedor pode estar atento, ficar tranquilo, que a gente trabalha diariamente em prol do clube. Isso aí... Se ele chegar lá todo dia, vão ver meu carro estacionado lá no estádio. A gente trabalha para o melhor do Pouso Alegre Futebol Clube. Logicamente que a preocupação é muito grande. Estamos trabalhando para que possamos montar assim equipes competitivas, tanto para o Campeonato Mineiro, mas também para a Série C do Brasileiro. Então, conte conosco, confie que nós vamos ter uma equipe boa aí para o ano que vem. E deu para trazer a medalha? Putz, a medalha. Queria mostrar a pessoa aqui, mas não tem importância. A gente, né, viu o peso da medalha quando viu o sorriso no rosto de vocês, né? Então. É que a medalha que eu tô falando, gente, é medalha que todo mundo C. ganhou na Série C, né, na premiação como vice-líder. E, bem, para mim foi mais uma vez, né, vice-campeão. Para mim, mais uma vez, digo que foi um prazer, né, entrevistar você, contar um pouquinho aí, pra gente lembrar da trajetória do Pousão, principalmente nesses últimos anos, falar da eleição. Você já adiantou, então, que Ingro tá praticamente acertado o Ingro fica conosco. Pro ano que vem. O Ingro é cidadão pouso-alegrense. Aí, ó, valeu, viu, Ingro, de estar aí com a gente, defendendo a camisa do time ano que vem de novo, né, de ter acolhido também, né, a cidade que te recebeu com muito carinho, com muita consideração, né, pelo que você fez pelo time esse ano. E a gente está aqui aberto, porque Terra do Mandu é parceiro do futebol, é parceiro da informação, é parceiro da descontração e do entretenimento, porque o estádio também a gente fala assim, é um entretenimento, é lazer, né? Com certeza. É desde o pequenininho lá, tinha gente com bebezinho de colo lá no estádio. Eu fiquei surpresa com isso e a segurança que foi. A gente não viu uma briga, nada lá, né? Fora um episódio só com torcedores de outro time, depois que todos os bons alegrenses saíram do estádio. Isso acontece. Não teve nada. E eu espero que seja assim também, essa tranquilidade, essa empolgação, aquela vibração da torcida, o grito de Flávio Alexandre no gol, né, durante todo ano que vem. E o MandoCast também, sendo esse golaço, igual muitos gols que o Pousão fez aí durante esse ano, na sua semana, viu? Toda quinta-feira, 8h30 da noite, tem um entrevistado, tem um tema diferente. Você também pode sugerir temas aqui pra gente no WhatsApp 30 25 0138 DDD 35, que é o nosso Manduzap. Quinta-feira que vem eu volto. E até mais, Paulo. Agradeço pelo convite, pela estreia, parabenizar vocês pela iniciativa e deixar também um agradecimento especial a todos vocês da imprensa, mas principalmente ao nosso torcedor. Tantas festas bonitas fez pra gente lá no Manduzão. Muito obrigado, torcedor do Pouso Alegre Futebol Clube. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que acompanhou com a gente. Valeu por participar. Não esquece de seguir, deixar aí, ó. Coloca lá pra receber a notificação quando tiver vídeo, porque tem vídeo direto e reto aqui. E toda quinta-feira é aqui que você vai conferir muitos assuntos diferentes no MandoCast. Valeu!